mediada. No nosso caso, se trata de uma disputa familiar pela assistência financeira à dona Gertrudes. Dona Gertrudes, por favor, impeça. Os personagens, como já disse, a dona Gertrudes é uma idosa de 94 anos, independente, em busca de assistência financeira para suprir as suas necessidades. Ela tem 2 filhos, Ismael, filho mais velho de dona Gertrudes, é engenheiro e está envolvido nessa disputa sobre a pensão. E Josué, o filho mais novo de dona Gertrudes, é servente de pedreiro, também envolvido na disputa sobre a pensão. O contexto do problema, o que ocasionou a essa mediação, é que dona Gertrudes é uma mulher independente e trabalhadora, encontra-se em dificuldades financeiras, devido à sua parte da aposentadoria, com aluguel, os medicamentos, plano de saúde cada vez mais caros. Ela busca o apoio financeiro dos seus filhos, Ismael e Josué, e apesar de ter recursos limitados como servente de pedreiro, Josué tenta ajudar a sua mãe, mas ele não consegue oferecer uma contribuição financeira significativa. Por outro lado, Ismael, um engenheiro com mais recursos, reluta em oferecer uma pensão a dona Gertrudes, a menos que seu irmão também contribua igualmente. Ele argumenta que tem 3 filhos para sustentar e visita a mãe diariamente, enquanto Josué supostamente não demonstra o mesmo comprometimento. Dona Gertrudes está ciente de seus direitos legais de pedir pensão aos filhos, mas prefere evitar um conflito judicial. Algumas questões que serão levadas em consideração. Então, a primeira questão vai ser abordada no grupo: quais são as necessidades financeiras e emocionais de dona Gertrudes, que devem ser consideradas durante a discussão sobre a assistência financeira. Também será discutido a capacidade financeira dos filhos, e aí os mediadores irão avaliar sempre imparcialmente a capacidade financeira de Ismael e de Josué para contribuir com a assistência financeira à mãe. O papel dos mediadores é em ajudar, não é em dar opiniões, não é aconselhar, não é impor, e sim encontrar uma solução equitativa que atenda às necessidades de todos, respeitando ao mesmo tempo os laços familiares e o desejo de evitar o conflito judicial. A responsabilidade e compromissos familiares, como equilibrar as diferentes responsabilidades e compromissos financeiros de Ismael e Josué em relação ao apoio à dona Gertrudes. Então, imparcialmente, nós vamos avaliar a capacidade financeira dos dois, independente se um é pedreiro, um é pedreiro, outro é servente, outro é engenheiro, não levando em consideração quanto cada um ganha, e sim quanto cada um pode contribuir com a dona Gertrudes. Eu sou o advogado do Ismael, do cliente. A Rita ainda não chegou, é a advogada do Josué, está aqui a mim. Julgo improcedente. Então, aí a gente vai dar abertura da sessão. Bom dia a todos, meu nome é Giovanni Giller e meu colega aqui, Víctor Hugo Marques. Agradeço a presença de todos vocês, pois sei que não está fácil acertar agendas e se sentar aqui para conversar sobre as questões que eu trouxeram aqui a vocês. Nesta sessão, contamos com a presença de dona Gertrudes. Como você gostaria de ser chamada? Beleza. O senhor Josué dos Santos Alves, como você gostaria de ser chamado? Beleza. Muito bem. O senhor Ismael dos Santos Alves, né? Beleza. Também temos a presença de nossos queridos tutores, o tutor André Luiz Garcia. Beleza. Agradecendo a presença dos advogados
advogados, presentamos que los bons abogados son muy importantes en la mediación, en la medida que auxilien las partes a encontrar nuevas y creativas soluciones y a sus questões, bem como aseguren a sus clientes que esses não abrirão mão de nenhum direito que desconozcan termos. ¿Ustedes ya participaron en alguna sesión de mediación? Entonces, a gente para dar una explicación do que trata un proceso de mediación. A mediación es un procedimiento informal que ayuda a las personas a resolver las questões que estén prejudicando el relacionamiento entre ellos. Cabe salientar, como mediadores, ayudaremos a voces que puedan expresar en las suas metas y sus intereses. Nuestros papeles como mediadores, lembrando a vocês que no estamos aquí como juízes ni promotores de justicia, por tanto no iremos a prolongar ninguna decisión en favor de una u otra parte. Y estamos aquí para impor una solución. Nuestra actuación, por tanto, será resolvida de modo imparcial, siempre en un intuito de auxiliar y crear una negociación eficiente. Estamos aquí con la intención de oír a vocês y por tanto sabemos que no está aquí y podemos manifestar todos los pasos que sean relevantes para llevar a cabo nuestra sesión, donde vocês podrán refletir e identificar las mejores propuestas. Como falei anteriormente, juntos encontraremos a mejor solución para sus problemas. No estamos aquí para producir cualquier tipo de prueba ni oír ninguna testimonio. Debe auxiliar una resolución de un conflicto. Debo alertarles que la mediación en general puede ser un interesante medio para perfeccionar el relacionamiento de las partes y para aprender algo sobre la negociación y el relacionamiento pessoal. Si las partes no se sintieran a vontade y algo constrangidas, existe la posibilidad de hacer sessões individuales. Si al final de la sesión no encontramos ningún acuerdo al proceso, seguirá su rito normal hasta el judicial. Sobre la confidencialidad, que todo lo que fuera dicho aquí será manchido en secreto, así como mediadores no podemos ser llamados a servir como testimonios lo que será dicho en un eventual proceso judicial. La única excepción a esta regla consiste en la hipótesis de algún crimen ocurrir en esta sesión de mediación, que nunca ha acontecido, más por una política de institución tengo que indicar esa excepción. Para que podamos realizar sus intereses de forma eficiente, durante el proceso de mediación quiso a cada uno de ustedes respeten las falas de uno de otro. Caso quieran comentar alguna relación, alguna fala, pueden anotar aquí, tengan ahí papel y caneta, pueden anotar cualquier cuestión que quisieran abordar más para frente y todos tendrán la oportunidad de manifestarse y ser opinión. Al final de la sesión, las partes asignarán un termo de decisión que luego será homologado de la fuerza de título ejecutivo. ¿Cómo será feita la sesión? Cada participante tendrá 5 minutos para aclarar sus preocupaciones y posibles soluciones. Ahora la participación será la siguiente forma. Tatiana Gertrudis será la primera persona, siguiente, la secuencia será el señor Josué y luego después el señor Ismael. ¿No es cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con las reglas aquí presentadas? ¿Tienen alguna duda? Podemos começar então? Caso houver vocês se sentirem à vontade, vocês podem mudar a sequência, vocês falar primeiro, vamos falar de volta na sequência. Bom, podemos começar com a senhora? Gostaria que a senhora expusesse para nós, né, não para os seus filhos, mas para nós, principalmente os advogados, quem é a senhora, como a senhora vive, e principalmente trazendo as condições financeiras da senhora, o motivo principal que nos trouxe para cá. Pode começar a sua fala, e aí eu vou deixar muito claro, e antes de qualquer um começar, nós vamos deixar cronometrado, né, não a fala da dona Gertrudes, mas principalmente a dos irmãos, para que se acaso algum de vocês dois passar o tempo de 5 minutos, o mesmo tempo será concedido ao outro. Bom, pode começar. Bom dia. Entrei como estudo dessa sessão de mediação porque meus filhos, né, eles são difíceis de entrar em acordo.
E eu preciso de ajuda financeira e sentimental também. Porque eu não quero briga entre eles. Vejam só, eu sou aposentada, ganho 3.500, meu aluguel é 1.500, tenho um plano de saúde de R$1.000, e entre remédio, alimentação, água, luz, eu pago R$900. Veja, sobra muito pouco para mim. Além da ajuda financeira, né, eu quero que tenha harmonia entre nós. Por isso eu estou aqui. Por isso, nessa sessão de mediação. Para que eles entrem em acordo e me ajudem. Me sobra muito pouco. Posso lhe fazer uma? Pode. Está falando muito da harmonia, muito da condição emocional. Muito é a convivência da senhora com os seus filhos. O Samuel, ele frequenta muito ele frequenta muito a minha casa, está sempre lá. Almoça, às vezes janta, ele é mais companheiro. Já o Josué é mais difícil, eu não vejo muito. Morro de saudade, mas é difícil para ele. Gostaria de expor mais alguma coisa? Eu quero, assim, além, né, da ajuda financeira, né, que eles olhem mais para mim, porque eu sou sozinha. Ele vai mais na minha casa, mas eu prefiro os dois, né, meus netos. A senhora tem alguma dificuldade para as atividades da vida diária? A senhora consegue executar as suas atividades diárias de uma forma sem a necessidade de ajuda? Eu vou traduzir as necessidades diárias. Tomar banho, se alimentar, fazer suas compras, tinha 4 anos. Me alimentar, fazer algum serviço na minha casa, eu consigo, mas ir no mercado, ir ao médico, né, não consigo, pela dificuldade, né, pela minha idade, não consigo. Então, nessa parte aí, gostaria muito que tivesse mais companheirismo para comigo. Muito agradecido pela sua fala, dona Gertrudes. Vamos dar prosseguimento, como a gente havia combinado no primeiro momento. A fala será concedida ao senhor Josué. Tá bom? A gente está cronometrando o tempo, você tem 5 minutos. Eu peço a gentileza, só reforçando a orientação da Juntaria. Se acaso houver algum componente da fala do senhor Josué, anote no papel, isso vai ter um momento, né, oportuno para poder contradizer qualquer informação que você acha pertinente. Atualmente, essa minha ausência principal, sou casado, tenho 3 filhos, estudo na parte da manhã, e para suprir essa necessidade do emprego, eu tenho feito alguns livros, a minha esposa lá, 2 anos atrás, trabalhava como professora, hoje também, por conta do desemprego, precisou entrar no outro ramo, trabalhar com uma ascensão numa pandemia, ganhando R$1.800. 2 anos atrás, ela ganhava R$4.000. O meu filho mais velho está estudando bem, tem que faz um estágio de R$1.000. E os meus dias que eu tenho que trabalhar como servente, tenho meu ganho diário R$150. Então, o ano passado também, a parte da ausência, eu trabalhava com segurança, uma noite de semana, não vinha para a faculdade, então era muito difícil a parte da noite, e estar presente com o meu. Então, isso, essa dificuldade de estar presente com. E dentro desses processos que a gente, né, de não ajudar financeiramente,
100 horas a casa. Então, se eu não foi financeiramente, eu estou com condição de dinheiro, essa parte também, né, a gente sabe que a questão de dinheiro é muito caro se pagar, voltado para essa finalidade. Então, assim, da minha parte, como contribuição, essa parte foi eu que consegui também. Então, a parte de moradia foi protegida por isso. Então, eu também estou aqui para poder achar a melhor forma, né, de achar horários, finais de semana, né, uma harmonia como ela disse. Eu e meu irmão, para que a gente possa cuidar. Mora aqui na região da Zona Norte, que é a próxima casa da minha mãe. Então é isso, a minha apresentação, eu vou dizer isso. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3 anos, né? Qual que é a idade dos filhos do senhor? O meu primeiro filho tem 16 anos, o 13 anos, o mais novo 5 anos, a cachorra tem 3 anos. Acho. E aí, você, só para a gente ter a explanação e a definição da sua condição financeira, não precisa ser valores precisos, pode ser valores aproximados. Você falou que tem rendimentos na sua casa, o senhor, a sua esposa e o seu filho, correto? Você poderia expor os valores aproximados? Só que você da minha esposa tem R$1.800. Meu filho tem R$1.000 para estagiário. Mas aí contribui com R$1.000? Não, a casa do filho R$200 na sua casa. Então, ele e o senhor? o meu mês passado peguei uma obra. Pode passar. Em casa, fechei o contrato de R$2.000. R$2.000 por mês, tá? E as suas despesas seriam aproximadamente quais e quanto? As minhas despesas só por mês, R$500, que é água, luz e telefone, Certo? R$1.500 que é o transporte do meu combustível, o meu filho caçula depende de transporte escolar, né, uma conta desse motivo, e R$1.500 de alimentação. No caso, um pouco aí. Tá. Então, R$500 de água e luz, 1.150 de transporte e 1.500 de alimentação. Tá, bom, a gente vai fazer as contas aqui. Eu gostaria de expor mais alguma coisa? Assim, eu comentei sobre a diária, quando não é empreitada, as 150. Mas hoje você está com uma empreitada. Todo mundo aqui tem ciência sobre o que é um contrato de empreitada? Não? Foi dentro da fala do seu irmão, né, com as perguntas, 5 minutos e 2 segundos. Bom, vou zerar o tempo aqui. Estamos uma pergunta. Não? Você pode iniciar a sua fala, senhor Ismael, no mesmo sentido, na mesma linha, né, para a gente entender mais ou menos como é que é a sua vida, né, como tanto a sua vida pessoal como a sua vida financeira, para a gente tentar chegar aqui com uma solução para a questão da sua vida. Pode iniciar. Bom dia, senhores. Meu nome é Anderson, né? Eu sou Ismael, tenho 44 anos, sou casado, tenho 3 filhos, um de 11, um de 6 e um de 5. Sou engenheiro, estou diariamente na casa da minha mãe por ser próximo da casa dela, o escritório ser próximo à casa dela também. Então, eu vou treinar em casa para a minha mãe sempre que possível. Tem uns custos adicionais de escritório, tem custos com o registro da minha função de engenheiro, que é o CREA, que é dividido em 2 parcelas. Tenho gastos com água e luz, custo com transporte, que é o veículo, né? Custo com alimentação de R$1.500 e custo com educação entre a escola do meu filho, dos meus filhos, e escola de línguas de 2 dos meus filhos, né?
conciliar, né, junto ao meu irmão, um melhor acordo, no sentido harmonioso, né, para que possamos sair com essa sessão com sucesso. Nada mais declarado. Posso fazer engenheiro elétrico. Qual que é o em médio o senhor pensa? R$7 mil. R$7.000. Como que tem custo com a anuidade do conselho, né? Qual é o valor mais ou menos, sabe? Eles são 120. Tem custos da vida diária, tá? O ano em média, né? R$1.000. Custos com transporte, R$800. com alimentação. R$1.500. Você tem algum gasto relacionado com a educação? Sim, escola e escolas de línguas, né? Em torno de R$2.000. Em torno de R$2.000 por mês. O senhor foi muito mais sucinto do que o seu irmão. O senhor levou aproximadamente 2 segundos. Deixa eu só fazer mais algumas questões para ambos, por gentileza. O senhor falou que mora perto da sua mãe. Onde o senhor mora, onde a senhora mora e onde o senhor mora, por gentileza? No Florestal. Tá, no Horto Florestal. E o senhor? Sempre em Santana e a senhora em Santana também. A proximidade de vocês em casa, quanto tempo demora vocês? E o percurso de vocês, quanto tempo? Na casa da minha mãe, 8 minutos, 10 minutos. Você falou que o seu escritório também é aqui em Santana, é isso? O escritório também fica na região de Santana. 8 de cada vez. Perfeito. Fica fácil, né? Tudo bem, então? Mais alguém que gostaria de expor alguma coisa? A gente chamou Samuel na primeira vez, você viu? Que eu não sei se ele chamou para Samuel. Isso aí não. A minha logística não tem como estar, né? Perfeito. Sim, o primeiro ponto é que, no caso da penhora, não se isenta da contribuição financeira mensal da minha mãe. O governo, eu acho que não isenta o gasto que minha mãe tem, a responsabilidade. E no que tange a alimentação minha, que está indo diariamente lá, e levar os filhos até eles comerem, também não isenta, não acrescenta, porque sempre que minha mãe precisa de algum dinheiro ou comer alguma coisa que está precisando, eu sempre esporadicamente eu acrescento com dinheiro do valor. Não dá para precisar um valor mensal que eu ajudo com ela, mas, por exemplo, se eu chego lá e ela fala que está indo numa lotérica para dar uma conta de telefone, eu pergunto para ela quanto que é, e dou a metade, eu dou um valor total, ou senão eu pego essa conta dela e pago por conta. Então, é um valor irrisório, não dá para falar assim, gasta R$1.000 ou gasta R$50. Quem pagar esse processo de criação? Infelizmente, sem estar com os autos presentes, sem analisar a realidade concreta do caso, essa resposta eu não consigo lhe dar. Peço desculpas por não conseguir lhe dar. Eu gostaria que a gente se atentasse à condição real. Vocês são filhos, é sua mãe. Você vai ajudar com as habilidades que você possui. Hoje, você está adquirindo uma habilidade de ajudar. Você prova. É uma habilidade que o seu irmão
gente for somar 1.500 mais 1.000 mais 900, dá um total de 3.400. Se sobra para a sua mãe apenas R$100. Ou seja, se num mês acontecer qualquer imprevisto, esses R$100 pode ser que não seja necessário. Tá? Já o senhor Josué, hoje, nesse contrato de empreitada que o senhor conseguiu, graças a Deus, ele sabe que a comunidade que se encontra no país atualmente, hoje o senhor tem um rendimento de R$2.000, complementado com R$1.800 da sua esposa, mais R$200 dos seus filhos, do seu filho mais velho. Então, o que totaliza R$4.000. Desses R$4.000, você tem um custo mensal de aproximadamente R$500 com água de distribuição, R$1.150 com transporte de toda a família e R$1.500 com alimentação de toda a família. Que lhe sobra aproximadamente R$850. Ok? Já o senhor Ismael, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acabei e não ficou claro na sua fala. A sua esposa trabalha? Não. No momento ela não trabalha. Então, o único rendimento da sua família é o seu. Então, o senhor ganha R$7.000, tem um custo de R$120 mais R$1.000 de custos diários, R$800 com transporte, R$1.500 com alimentação e R$2.000 com a educação dos seus 3 filhos. Correto? Então, se a gente for fazer a somatória dos seus custos menos o que você ganha, te sobra aproximadamente R$1.580 por mês. Ok? Então, nós temos essa condição que se apresenta neste momento. O senhor com um saldo positivo de aproximadamente R$80, o senhor com um saldo positivo de aproximadamente R$50 e a senhora com um saldo positivo de R$100. Né? A pergunta que eu gostaria que vocês respondessem aqui é só uma pergunta, né? Como vocês podem ajudar a sua mãe, se é possível ajudar a sua mãe com algum aporte financeiro mensal? Na minha parte financeira, eu posso disponibilizar nesse momento R$200. R$200. Por mim, eu só para dar 15. Então, já seria o senhor Josué com 200, o senhor Ismael com 500 e a senhora Gertrudes com 100 para dar um total de R$800 por mês. O que a senhora acha dessa situação? É suficiente para a senhora? É suficiente, né? Isso. Por enquanto. Agora, eu quero perguntar a vocês. Qual seria o tempo da disponibilidade de vocês para visitar sua mãe? O senhor Josué já entendeu a situação do seu trabalho, nada, é um pouco complicada, mas você teria como comprometer-se, dar disponibilidade do seu tempo para visitar a sua irmã Gertrude? Sim, eu poderia negociar alguns finais de semana, em algum dia à noite também, como essa rotina de horários bem corridos, disponibilizar um dia à noite, à tarde, após o trabalho, e finais de semana, porque alguns sábados, com essa hora que eu tenho que empreitar, eu preciso trabalhar aos sábados. Então, intercalar nesses 15 dias que eu tenho que trabalhar, intercalaria com alguns domingos. São todos os sábados que o senhor trabalha? Cada 15 dias. Então, são sábados Alternados. Então, o senhor está propondo, dentro dessa sua vida, que não deve ser fácil, é só quem já fez a graduação do direito sabe quão desgastante ela é, né? Então, você está propondo, dentro desses finais de semana, você não trabalha visitar a sua mãe, é isso? E aí nós temos, então, considerando que a maioria dos meses tem 4 finais de semana, ok? Sobrariam 2 finais de semana em que você não trabalha aos sábados. Você iria aos 2 ou como você pretende
qual é a sua ideia? Que dia que eu vou pra vocês? Deixa eu chamar de novo. Não dá, não vai pra hoje. Já não. Final de semana de folga. Nossa, a gente passou, né? Meus filhos. Confusão com a operadora de Eu digo ali pra minha casa, ou saindo na casa dela. Esse final de semana eu vou ficar completo de folga. Acho que a dona Francisca vai arrebatar. Lembrando que não é um trabalho, né? Não é um compromisso profissional, é um compromisso com a sua mãe, que você vai passar com a sua mãe. Então você se propõe a um final de semana por mês se dedicar na sua mãe. Você gostaria assim? Você considera ir para a casa do seu filho ou você gostaria que ele fosse a sua casa? Eu gostaria muito que ele fosse a minha casa, mas também de posse de a casa dele, é o final de semana. Então a senhora também poderia fazer um esforço de ir à casa do seu filho no final de semana por mês. Sim. Então, perfeito. Então seria uma agenda de convívio durante a semana. Explica melhor como você pensa nessa condição da noite. No final de semana, então, seria um alternado. Vocês se organizariam entre vocês para saber, né, quando vocês poderiam, ou o senhor ir na casa dela, ou ela ir na sua casa. Esse é o final de semana, correto? Durante a semana. A senhora perguntou sobre a semana. Como é uma rotina muito feliz, a gente trabalha pesado. Esse sábado também, intercalar a questão de folga na parte da entrada, gostaria de dispor o meu tempo com minha mãe. Todas as sextas-feiras que eu não trabalho, nas sextas-feiras que eu vou trabalhar ao sábado. Eu poderia perguntar, todas as sextas-feiras que eu trabalho. Perfeito. Para a senhora, isso sabemos que não é o ideal, mas a vida do seu filho, pelo que nos foi relatado, que a senhora também sabe disso, é muito corrida, muito desgastante. Para a senhora, atende as suas necessidades? Sim, atende até porque eu entendo a dificuldade dele. O senhor gostaria de escrever? Fala, senhor. Para mim, não há problema nenhum de continuar fazendo visita, perto para mim. Eu posso propor que a sexta-feira à noite, nas comunidades, se ele estiver na casa dele no horário, e for conciliado com o horário também, eu falo mandando minha mãe lá ficar com ele. Então, a família inteira está indo para bonita, sexta-feira? Se for pizza, você vai comprar, não? Vamos comprar ainda na Getúlio. Quero comer uma pizza lá na casa da senhora. Então, perfeito. Então, só para a gente deixar registrado aqui, depois vai ser feito um relatório, o relatório será apresentado aos doutores, né, em sendo ciente, né, não havendo nenhuma discordância por parte dos doutores, né, esse relatório será homologado pelo juiz, né, também será disponibilizado com os doutores. Essa é uma decisão. A decisão do juiz, sim, tem um peso de uma necessidade de ser cumprida, mas, graças a Deus, né, foi uma sessão super tranquila, super serena, onde, pelo que deu para entender, o que faltava era apenas o diálogo, né, faltava apenas sentar e todo mundo vislumbrar qual era a necessidade, como poder ajudar. E aí, dentro dessa condição, nós chegamos às seguintes definições, ok? Então, para um aporte financeiro, ficou decidido que o senhor Josué contribuirá com um valor de R$200 mensais, o senhor Ismael contribuirá com um valor de R$500 mensais. Como já lhe sobraram R$100, então 200 mais 500 mais os 100 já sobrava, como disse a doutora Giovana por um momento, sobrará R$800, ok? Só vou fazer só uma pergunta para a gente deixar claro no relatório: como vocês pretendem dar esse dinheiro à sua mãe? Você tem qualquer conta? Como é melhor para a senhora? Você quer o dinheiro em espécie? Melhor depósito em Ah,
questão do convívio social, você, pela proximidade, pelo seu estilo de vida, você já tem um convívio diário. Esperamos que no futuro a mesma condição seja concedida a Josué, mas aí é uma questão da vida, sorte. Sorte de você ter a sua vida muito próxima da sua mãe. Então, ficou decidido que você vai fazer um esforço para se encontrar com a sua mãe durante a semana. Da mesma forma que durante a semana, o mesmo esforço conjunto. Vamos usar a palavra esforço, mas sim, vocês tentarão agendar, concluir a agenda para que vocês possam ter um momento de família, na casa da sua mãe ou na casa de qualquer um dos dois. E aos finais de semana serão alternados. Alguns finais de semana a senhora vai para a casa do seu filho Josué, e alguns finais de semana a senhora vai para a casa da sua mãe. É isso mesmo? Alguém gostaria de expor alguma coisa antes do encerramento da sessão? Ele será disponibilizado, assim que ele for finalizado. Algum dos doutores gostaria de expor alguma coisa? Eu gostaria de expor que é válido esse acordo, até porque na Gertrudes também tem netos, parte de Josué, que serão mais próximos dela, sendo muito favorável também, ela sempre falta dos netos, não apenas do filho. Podemos dar por encerrada a sessão? Muito agradecido a todos. Estamos dando por encerrada a sessão. E no momento oportuno será disponibilizado